Vamos dar continuidade ao tema geometria das equações lineares. Em vídeos anteriores, eu me referi a dois teoremas. O primeiro relacionado com as equações lineares de duas variáveis e o segundo relacionado com as equações lineares de três variáveis. As equações lineares de duas variáveis estão associadas a uma reta, e a uma equação linear com três variáveis está associado a um plano. Então a nossa proposta é no sentido de provar que, se nós temos uma equação linear em duas variáveis, a esta equação está associada a uma e somente uma reta, e que, se nós temos uma equação linear de três variáveis, a esta equação linear está associada a um e somente um plano. Os teoremas escritos formalmente são os seguintes. Bom, primeiro teorema: seja ABC número reais e ainda A diferente de zero ou B diferente de zero. Se AX mais BY mais C igual a zero, então a esta equação corresponde uma única reta do plano, onde os pares são x e y são solução da equação dada. E no segundo teorema, seja ABCD número reais e ainda A diferente de zero, ou B diferente de zero, ou C diferente de zero. Se AX mais BY mais CZ mais D é igual a zero, então a esta equação corresponde um único plano do espaço, onde as terras x, y, z são soluções da equação dada. Então a nossa proposta é no sentido de fazer a demonstração do segundo teorema nesta aula. Bom, temos aí a nossa redação do nosso teorema, e que, por uma questão de facilitar a compreensão da demonstração, nós vamos reescrever esse teorema no formato de hipótese e tese. Então, as duas condições, essas duas primeiras condições, é a hipótese do nosso teorema, e a terceira é a tese do nosso teorema. Então, a primeira proposição diz que, se ABCD são números reais com ABC, que é um vetor, for diferente do vetor nulo, e alfa é o conjunto dos pontos do R3, que satisfaz a condição AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, então este alfa é um subconjunto do R3 e que é um plano, e que, além disso, é único. Então, partindo dessas duas premissas, nós vamos provar que, se o conjunto alfa satisfaz essa condição, então esse conjunto alfa forma um plano e que este plano é único. Observe a equivalência entre as duas redações. Na primeira redação, nós estamos afirmando que ou o A é diferente de zero, ou o B é diferente de zero, ou o C é diferente de zero. Ou seja, este A, este B e este C não podem simultaneamente ser igual a zero, que é o mesmo que está sendo dito na segunda redação de outro modo. O vetor ABC deve ser diferente do vetor nulo. Portanto, está afirmando que os parâmetros A, B e C não podem ser igual a zero. E que, finalmente, na primeira redação, se eu tenho uma equação, essa equação me dá um plano. E na segunda redação, dito de outro modo, está sendo dito a mesma coisa. Se eu tenho um conjunto de pontos que satisfaz a esta equação, esse conjunto de pontos me dá um plano. Portanto, está aí mostrada a equivalência entre as duas redações, e que nós escolhemos a segunda no sentido de que facilita a nossa demonstração. Bom, vamos iniciar a nossa demonstração. Para isso, nós vamos tomar dois pontos pertencentes a alfa, um ponto P
genérico, portanto, de coordenadas móveis, e um ponto P0 de coordenadas fixas. Então, seja e pertencente a alfa. Então, P de coordenadas fixas, ou melhor, móvel, x, y, z. Sendo P pertencente a alfa, as coordenadas de P satisfazem a equação. Então, portanto, ficamos com AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E agora o ponto P0, também pertencente a alfa, e sendo de coordenadas fixas, então o P0 tem coordenadas x0, y0, z0. E como pertence ao conjunto alfa da hipótese, naturalmente satisfaz a equação. Então ficamos com a x0 mais b y0, ou melhor dizendo, by0 mais cz0 mais d igual a zero. Vamos chamar a primeira equação de equação 1, a segunda equação de equação 2, e da equação 1 nós vamos subtrair a equação 2. Vamos fazer, portanto, 1 menos 2. E que vamos fazer a subtração membro a membro. Então, nós ficamos com AX menos AX0, como A é fator comum, escrevemos A que multiplica x menos x0, mais by menos by0, fica B que multiplica y menos y0, cz menos cz0, fica C que multiplica Z menos E0. E D menos D dá zero, e no segundo membro, 0 menos 0 igual a zero. Muito bem. Notemos que o primeiro membro dessa igualdade, ele encerra um produto escalar, em que x menos x0, y menos y0 e z menos z0 é um vetor e a, b, c é o outro vetor. Então, nós vamos poder escrever o primeiro vetor, produto escalar com o segundo, x0 a primeira coordenada, y menos y0
a segunda coordenada, Z menos E0 a terceira coordenada, produto escalar, ou produto interno, com o vetor A, B, C igual a 0. Notemos ainda que esse primeiro vetor é o resultado da diferença de dois vetores, onde o primeiro vetor é o vetor de coordenada x, y, z, e o segundo vetor é o vetor de coordenada x0, y0, z0. Então, vamos escrever o primeiro vetor, x, y, z, menos x0, y0, z0, produto escalar com o vetor ABC. Da nossa hipótese, x, y, z é o ponto P. Então, ficamos com P e x0, y0, z0 é o ponto P0. Produto escalar com A, BC, tudo isso igual a 0. Ora, aqui nós temos o ponto P menos o ponto P0, e então nós sabemos que o ponto P menos o ponto P0, a essa diferença fica associado um vetor que tem origem no ponto P0 e extremidade no ponto P. É esta operação que transporta um vetor para a origem do sistema cartesiano. Quer dizer, o vetor é o vetor P0 e origem P0 e extremidade em P. Ok. Então, P menos P0 é o vetor P0P. Produto interno com ABC, nós vamos chamar esse vetor ABC de vetor N. Esse produto é igual a 0. Então, tem um produto escalar de dois vetores que é igual a 0. Isso é equivalente a dizer que esses dois vetores ou são ortogonais ou perpendiculares. E que nós vamos notar P0P ortogonal a N. Bom, é dessa relação que nós vamos mostrar que nós obtemos um plano do fato do produto escalar ser igual a 0. O produto escalar é 0, os vetores são ortogonais ou perpendiculares. Ortogonais é um conceito mais geral de perpendicularidade. Precisamos agora provar que da ortogonalidade entre o vetor P0P e o vetor N, obtemos um plano e que este plano é único. O plano satisfazendo a condição P0P
ortogonal a n existe. De fato, como o ponto P é um ponto genérico, existem os pontos P1 e P2 e que formam os vetores P0, P1, P0, P2, tais que ambos são ortogonais a n, ou seja, P0, P1 é ortogonal a n e P0, P2 também é ortogonal a n. Da existência desses dois vetores, obtemos um plano, e o qual aqui chamamos de plano alfa. Muito bem. O plano satisfazendo a condição P0P ortogonal a n é único. De fato, existem infinitos planos que têm o vetor n como vetor normal, mas somente um que tem os vetores P0, P1 e P0, P2. Portanto, fica assim provada a unicidade. Quero informar que na próxima aula faremos um estudo simples do plano em função do vetor normal ABC.